Esses são apenas alguns dos desafios que enfrentamos durante um projeto de integração. A vivência mostra que a maior dificuldade não está necessariamente nas questões técnicas de desenvolvimento e arquitetura, mas sim na compreensão por parte dos usuários da necessidade de definir os processos de negócio. Além disso, existe o desafio dos usuários de negócio de fornecerem as informações corretas e dos analistas conseguirem desenhar os processos para que, entre outras coisas, seja gerada uma estrutura de dados de integração que corresponda às necessidades do negócio. E já que falamos de alguns perfis, e antes de aprofundarmos um pouco mais as etapas de um projeto de integração, gostaríamos de comentar um pouco mais sobre eles. No projeto de integração, encontramos, por exemplo, a figura do arquiteto de integração. Ele será responsável por desenhar toda a solução técnica da integração e definir quais são os padrões utilizados. É papel do arquiteto, também, desenhar os diagramas de componentização das integrações. O analista de processo irá trabalhar junto aos usuários de negócio na definição dos processos que serão orquestrados e na definição da estrutura de dados. E os desenvolvedores e técnicos de infraestrutura farão o desenvolvimento das integrações e a configuração dos ambientes. Vamos falar agora um pouco, então, sobre as principais etapas de um projeto de integração. De maneira geral, num projeto desse tipo, encontramos as seguintes fases: definição do fluxo da orquestração, entendendo os modelos de dados de origem e destino, definição da arquitetura da solução de integração e projeto dos componentes. A primeira etapa abrange a definição do fluxo da orquestração. Nessa fase, o objetivo será identificar quais são os sistemas e serviços envolvidos e quais são os pontos de integração. Esse levantamento irá permitir identificar quais são as dependências de desenvolvimento e também a lógica de negócio, que deverá ser documentada na forma de processo de negócio. Essa etapa envolve normalmente o arquiteto e o analista de processo, que deverão documentar o processo, todos os processos envolvidos, definir as interfaces dos serviços a serem utilizados, identificar as dependências técnicas e de conhecimento. O produto final dessa fase deverá conter todos os diagramas dos processos, todas as interfaces dos serviços, a validação dos processos de negócio com os stakeholders da integração. Em seguida, podemos começar a desenhar os modelos de dados que irão trafegar dentro da orquestração, também conhecido como modelo canônico. Esse modelo deve ser acessível a todos os sistemas da integração e definirá a estrutura das mensagens que serão trocadas dentro dela. Devemos levar em consideração tanto a origem quanto o destino. E para que o modelo seja definido, é necessário identificar quais são os proprietários dos dados. É também nessa etapa que deverão ser feitos os mapeamentos entre as mensagens dos sistemas de origem para o modelo canônico e do modelo canônico para os sistemas de destino, além de ser necessário definir os domínios de dados. O produto final dessa fase deverá conter uma relação das mensagens que serão trocadas no processo, sejam elas de entrada ou de saída da orquestração, os modelos canônicos, que em Beeple normalmente definimos utilizando XSDs, os documentos que indiquem o mapeamento das mensagens de origem para o modelo canônico e do modelo canônico para os destinos. Caso seja necessário, utilizar recursos de depara, ou seja, mapeamentos internos de valores, é nessa fase que deveremos ter isso definido e documentado. E também um documento técnico, que descreva todas as atividades do processo detalhadamente,
informando também as regras de negócio envolvidas na orquestração. Na próxima etapa, de arquitetura da solução, deverão ser estabelecidos quais são os produtos e tecnologias que serão utilizados na integração e também quais serão os padrões de desenvolvimento a serem utilizados. É importante verificar nessa fase se todos os serviços que serão utilizados pela orquestração estão implementados, pois a orquestração possui forte dependência desses recursos. Em alguns casos, poderá ser necessário pensar em interfaces mock até que os serviços reais estejam disponíveis. Um ponto importante que não pode ser esquecido é a necessidade de tratamento de erros em vários níveis. Citamos dois casos. Erros em mensagens. Nesse caso, é responsabilidade do arquiteto prever que determinados processos de negócio não podem cair em estado de erro, pois nesses casos, toda a integração irá parar e uma instância nunca chegará ao fim. Nessas situações, é importante incluir processos de validação das mensagens para garantir que elas cheguem ao processo de negócio principal já validadas. Outro caso de erro é a indisponibilidade dos serviços. Pelo fato da orquestração ser dependente de serviços, é necessário prever que eles eventualmente podem estar indisponíveis. Operações de retry e a definição de timeouts é fundamental para que a orquestração possua algum tipo de recurso para se autocorrigir nesses casos. E o produto final dessa fase deverá conter os diagramas de arquitetura da solução que indiquem como a integração será realizada tecnicamente e um documento descrevendo todos os padrões que serão utilizados na orquestração. A próxima fase, a partir das definições técnicas, dos processos de negócio e da definição da arquitetura técnica, deverá ser definida a arquitetura dos componentes da orquestração e devem ser desenhados os diagramas de componentização, ou os diagramas de SCA, que serão posteriormente implementados pelos desenvolvedores. Esses diagramas devem identificar a interface de entrada de cada componente, todas as referências de serviço necessárias para a orquestração e quais componentes internos serão utilizados. Além disso, deverão ser definidas as interfaces dos componentes da orquestração. Essa divisão por componentes irá auxiliar também na divisão de tarefas entre os desenvolvedores. E o produto final dessa fase deverá conter os diagramas de componentização e o plano de trabalho para os desenvolvedores. Com esses artefatos em mãos e com os serviços dependentes implementados, podemos iniciar o desenvolvimento dos componentes BPEL propriamente ditos. As boas práticas de desenvolvimento de software também são válidas em projetos desse gênero. O uso de repositórios de arquivos e a realização de testes unitários e testes de integração são práticas comuns. Sugere-se também que sejam utilizados diferentes ambientes para o desenvolvimento das soluções de orquestração. Normalmente, é utilizado um ambiente de desenvolvimento, outro para testes integrados e, finalmente, o de produção. Ao final do projeto, quando as integrações estiverem prontas e sendo executadas, serão necessários alguns cuidados em tempo de produção, como o monitoramento das instâncias ativas e de possíveis erros, que podem ocorrer por vários motivos. Inconsistência na estrutura das mensagens, problemas de mapeamentos ou de depara, novos domínios que não foram propagados em toda a integração. Nesses casos, é necessário manter a rastreabilidade de todas as instâncias do processo, de forma que rapidamente um erro possa ser corrigido e a mensagem reenviada. Uma situação típica que encontramos em projetos de orquestração é quando nem todos os serviços que são necessários para a integração estão disponíveis ou existem dentro da corporação, como já citamos. Deve-se estar muito atento nesses casos, lembrando que, como o maestro da orquestra,
a orquestração não deve ser responsável por tocar nenhum instrumento. Ela deve restringir suas funções à orquestração dos serviços. Em muitos casos, faz-se necessário criar uma nova camada de serviço, que, junto à camada de orquestração, atua para garantir que todo o processo de negócio possa ser implementado com sucesso. E ao final dessa exposição, podemos afirmar que a integração de sistemas utilizando a orquestração é certamente uma arte. E como toda arte, seu objetivo, como não poderia deixar de ser, é encontrar aplausos do seu público. É a definição correta dos processos de negócio e da estrutura de dados, alinhada à escolha certa da tecnologia a ser utilizada e à correta arquitetura das integrações e dos componentes, que garantirá os aplausos para um projeto de orquestração. Gostaria de agradecer a atenção e o tempo de todos e deixar o meu muito obrigado. Passo novamente a palavra para a Daniela para concluirmos o nosso webinar. Certo, pessoal. Em nome da iProcess, agradeço a todos que participaram do nosso evento. Esperamos que este seminário tenha atendido às suas expectativas. Uma boa tarde a todos.